Você já sentiu que existem partes de si mesmo que mantém ocultas? Aspectos da sua personalidade que prefere ignorar porque te envergonham ou assustam? Se sim, você não está sozinho. Todos carregamos uma sombra dentro de nós. E hoje vamos explorar um dos conceitos mais fascinantes e transformadores de Carl Jung: como enfrentar e curar nossa sombra. Imagine por um momento, você está diante do espelho, olhando o seu reflexo, mas o que vê é apenas metade de quem realmente é. A outra metade, aquela que reprimiu, rejeitou e escondeu, permanece nas sombras. E embora tente ignorá-la, ela exerce um poder silencioso sobre cada decisão que toma, cada relacionamento que constrói e cada caminho que escolhe. Jung, um dos psicólogos mais brilhantes e influentes da história, dedicou grande parte de sua vida a estudar essa dinâmica. Ele descobriu que nossa psique é composta não apenas pelo que mostramos ao mundo, mas também pelo que ocultamos. E o mais fascinante é isto: quanto mais rejeitamos nossa sombra, mais poder damos a ela sobre nossas vidas. Pense assim: cada vez que você disse "eu nunca faria isso", ou julgou duramente alguém por uma característica que detesta, provavelmente estava diante de um aspecto de sua própria sombra. Porque o que mais nos irrita nos outros costuma ser um reflexo do que não queremos ver em nós mesmos. A sombra não é boa nem má. Simplesmente é. Contém tanto aspectos negativos quanto positivos que reprimimos. Talvez você escondeu sua vulnerabilidade porque lhe ensinaram que mostrá-la era sinal de fraqueza. Ou talvez tenha reprimido sua ambição porque temia ser julgado como egoísta. O certo é que, ao fazê-lo, não eliminou esses aspectos de si. Apenas os empurrou para as profundezas do seu inconsciente, onde continuaram influenciando sua vida sem que soubesse. Segundo Jung, o trabalho mais importante que podemos fazer em nossa vida é integrar nossa sombra. Não se trata de eliminá-la, mas de reconhecê-la, aceitá-la e, finalmente, abraçá-la como parte essencial de quem somos. É o que ele chamava de processo de individuação, o caminho para a totalidade e a autenticidade. Mas reconheçamos, enfrentar nossa sombra dá medo. Significa olhar de frente para aspectos de nós mesmos que evitamos durante anos, talvez décadas. Significa admitir que não somos exatamente quem pretendemos ser. E, sobretudo, significa soltar a ilusão de controle que nos dá a ignorar essas partes de nós. Então, como começamos essa jornada? Como nos aproximamos de nossa sombra sem nos sentirmos sobrecarregados por ela? O primeiro passo é simples, embora não fácil: reconhecer que a sombra existe. Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Cada vez que você sente uma reação desproporcional em relação a alguém, cada vez que julga duramente outra pessoa, cada vez que se encontra repetindo padrões destrutivos, apesar de suas melhores intenções, sua sombra está falando e está pedindo para ser ouvida. Imagine por um momento que você está em uma reunião social. Há uma pessoa cujo jeito de ser te irrita profundamente. Seus gestos, seus comentários, sua mera presença gera uma rejeição visceral que nem você mesmo entende. Segundo Jung, essa reação é uma projeção. Você está vendo nessa pessoa um aspecto de si mesmo que reprimiu tão profundamente que nem sequer reconhece como seu. Este reconhecimento pode ser incômodo, até doloroso, mas é o primeiro passo para a libertação. Porque uma vez que identifica sua sombra, ela começa a perder seu poder sobre você. Já não age a partir do inconsciente, influenciando suas decisões sem que saiba. Agora você pode vê-la, nomeá-la e, pouco a pouco, integrá-la em sua consciência. O segundo passo é talvez o mais desafiador: aceitar sua sombra sem julgamento. Não se trata de justificar comportamentos prejudiciais, mas de reconhecer que esses impulsos, emoções e desejos são parte da sua humanidade. Todos temos um lado obscuro. Todos abrigamos pensamentos e sentimentos que preferimos não admitir.
A diferença está em como os administramos. Jung nos ensinou que a sombra não desaparece por ignorá-la. Ao contrário, quanto mais a reprimimos, mais escura e poderosa se torna. É como tentar manter uma bola debaixo d'água. Você pode fazê-lo por um tempo, mas eventualmente ela virá à superfície com uma força proporcional à pressão que exerceu para mantê-la submersa. Pense naquelas ocasiões em que explodiu de raiva por algo aparentemente insignificante, ou naqueles momentos em que se surpreendeu agindo de uma maneira completamente contrária aos seus valores. Essa é sua sombra emergindo, frequentemente de formas destrutivas, precisamente porque você não lhe deu um espaço seguro para se expressar. A integração da sombra não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, às vezes doloroso, que requer coragem, honestidade e, sobretudo, compaixão por si mesmo. Porque, como dizia Jung, não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Uma ferramenta poderosa para este trabalho é o diálogo com a sombra. Jung praticava o que chamava de imaginação ativa, um processo no qual estabelecia conversas com as diferentes partes de sua psique. Você pode tentar isso escrevendo cartas para sua sombra ou mantendo um diálogo imaginário com ela. Pergunte o que ela precisa, o que teme, o que deseja e, sobretudo, escute sem julgar. Outra via de acesso à sombra são os sonhos. Jung considerava que os sonhos são a porta para o inconsciente, o lugar onde nossa sombra se expressa mais livremente. Prestar atenção aos seus sonhos, especialmente àqueles que perturbam ou nos quais você age de maneiras que o surpreendem, pode oferecer pistas valiosas sobre os aspectos de si mesmo que reprimiu. E não podemos esquecer o papel fundamental das relações neste processo. Nossos conflitos com os outros são frequentemente projeções de nossos conflitos internos. Quando alguém te irrita profundamente, pergunte-se: o que esta pessoa está me mostrando de mim mesmo? Que aspecto da minha sombra estou projetando nela? Mas cuidado, não caia na armadilha de pensar que integrar sua sombra significa agir impulsivamente ou dar rédea solta aos seus aspectos mais destrutivos. A integração não é sinônimo de indulgência. Trata-se mais de encontrar formas conscientes e construtivas de expressar esses aspectos de si mesmo que reprimiu. Por exemplo, se você reprimiu sua raiva, integrá-la não significa explodir e machucar aqueles ao seu redor. Significa encontrar maneiras saudáveis de expressar e canalizar essa energia. Talvez através de exercício físico, de práticas artísticas, ou simplesmente aprendendo a estabelecer limites claros e firmes, sem necessidade de explodir. O mesmo se aplica para aspectos como a sexualidade, a ambição ou o egoísmo, em seu sentido mais básico de cuidado e priorização de si mesmo. Todos esses impulsos são parte natural da nossa humanidade. O problema não está em tê-los, mas em reprimi-los até o ponto em que emergem de formas distorcidas e potencialmente prejudiciais. À medida que avança neste processo de integração, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a se sentir mais completo, mais autêntico. Já não gasta tanta energia mantendo essas partes de si sob a superfície. E essa energia liberada agora está disponível para criar, para amar, para viver plenamente. Também notará mudanças significativas em seus relacionamentos. Ao aceitar sua própria sombra, você se torna mais compassivo com as sombras dos outros. Já não precisa julgar duramente porque já não está projetando seus próprios aspectos rejeitados. Isso abre a porta para conexões mais profundas, mais genuínas e, em última instância, mais satisfatórias. Jung observou que muitos dos conflitos humanos, tanto em nível pessoal quanto coletivo, surgem da negação da sombra. Quando rejeitamos partes de nós mesmos, inevitavelmente as projetamos no outro, criando divisões, inimizades e, em sua forma mais extrema, desumanização. Por isso, o trabalho com a sombra não é apenas um ato de crescimento pessoal, é também um ato de paz.
Imagine um mundo onde cada pessoa fizesse este trabalho, onde cada um de nós tivesse a coragem de olhar sua sombra nos olhos e dizer: eu te vejo, reconheço você como parte de mim. Quantos conflitos poderiam ser evitados? Quanto sofrimento poderia ser aliviado? Mas antes de mudar o mundo, devemos começar por nós mesmos. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Você está disposto a fazer este trabalho? Está pronto para enfrentar sua sombra? Não se preocupe se a resposta for não tenho certeza. O medo é uma resposta natural. Afinal, estamos falando de adentrar o desconhecido da nossa psique. Mas lembre-se que a alternativa, continuar vivendo fragmentado, continuar projetando, continuar repetindo padrões destrutivos, também tem seu custo. Jung nos assegurava que o encontro com a sombra, embora desafiador, é profundamente libertador. É o primeiro passo em direção ao que ele chamava de si mesmo, a totalidade psíquica que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente, tanto o luminoso quanto o sombrio. Há um exercício simples, mas poderoso, que você pode fazer para começar esta jornada. Identifique alguém que o irrite profundamente. Pode ser alguém próximo ou mesmo uma figura pública. Agora pergunte-se: o que exatamente me incomoda nesta pessoa? Quais características ou comportamentos me geram rejeição? Uma vez que os tenha identificado, considere honestamente se alguma vez, mesmo que de forma leve ou em circunstâncias específicas, você exibiu esses mesmos comportamentos. A resposta pode surpreendê-lo, e se você se encontrar resistindo fortemente à ideia, eu nunca faria algo assim, provavelmente está diante de um aspecto significativo da sua sombra. Este simples exercício pode ser o começo de uma profunda jornada de autodescobrimento. Porque, como dizia Jung, sua visão se tornará clara somente quando puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Outro aspecto fascinante do trabalho com a sombra é que ele não só nos permite integrar nossos aspectos negativos, mas também recuperar qualidades positivas que reprimimos. Talvez você tenha sido uma criança naturalmente alegre e expressiva, mas aprendeu a conter seu entusiasmo porque lhe disseram que fazia muito barulho. Ou talvez tivesse um talento artístico que nunca desenvolveu porque lhe ensinaram que não era prático ou útil. Essas qualidades positivas reprimidas são o que Jung chamava de sombra dourada. E recuperá-las é tão importante quanto integrar os aspectos mais obscuros da nossa sombra. Porque só quando aceitamos a totalidade de quem somos, o bom, o mal e o que está no meio, podemos viver com autenticidade e plenitude. O processo de confrontar nossa sombra nos leva inevitavelmente a questionar os papéis e máscaras sociais que adotamos ao longo da nossa vida. Jung chamava essas máscaras de persona, o rosto que mostramos ao mundo, moldado pelas expectativas familiares, culturais e sociais. Há aqueles que constroem uma persona tão rígida e distante de seu verdadeiro ser que acabam vivendo vidas que não lhes pertencem. Tornam-se o que Jung descrevia como personalidades falsificadas, indivíduos tão identificados com sua máscara social que perderam contato com sua essência. Isso lhe soa familiar? Talvez você tenha passado anos, ou décadas, tentando ser quem seus pais, seu parceiro, seu chefe ou a sociedade esperavam que fosse. Reprimiu seus verdadeiros desejos, suas autênticas inclinações, para se encaixar em um molde predeterminado. E nesse processo, empurrou para a sombra aspectos fundamentais de si mesmo. A boa notícia é que nunca é tarde para reclamar essas partes perdidas. Nunca é tarde para tirar a máscara e dizer: este sou eu realmente. Mas para fazê-lo, primeiro você deve estar disposto a olhar abaixo da superfície, a adentrar as águas profundas do seu inconsciente onde habita sua sombra. Um sinal claro de que você está reprimindo aspectos significativos de si mesmo é a sensação de viver uma vida que não é sua. Você se levanta cada manhã com um peso no peito,
cumpre mecanicamente com suas obrigações e ao final do dia se pergunta: é isso tudo o que há? Essa sensação de vazio, de desconexão, é o grito silencioso da sua sombra pedindo para ser integrada. Outro sinal revelador são os arroubos emocionais desproporcionais. Você explode de raiva por situações triviais, chora desconsoladamente por algo que aparentemente não merece. Ou sente uma ansiedade paralisante sem uma causa clara. Essas explosões emocionais costumam ser a sombra emergindo quando menos espera. Os padrões repetitivos também são indicadores potentes. Você se encontra uma e outra vez nas mesmas situações dolorosas. Relacionamentos tóxicos, trabalhos que o drenam, dinâmicas familiares destrutivas. Como se uma força invisível o empurrasse para o que conscientemente quer evitar. Essa força é sua sombra, agindo das profundezas do seu inconsciente. E não podemos esquecer os sonhos recorrentes ou perturbadores. Jung considerava os sonhos como mensagens diretas do inconsciente, tentativas da psique de equilibrar-se a si mesma. Se você tem sonhos nos quais é perseguido, nos quais cai, nos quais se encontra em situações de perigo ou vergonha, seu inconsciente poderia estar tentando comunicar algo importante sobre aspectos reprimidos de si mesmo. O trabalho com a sombra não é um destino, mas um caminho. Um caminho que dura toda a vida e que, como qualquer jornada significativa, tem seus altos e baixos, seus momentos de clareza e seus períodos de confusão. Haverá dias em que você sentirá que avançou enormemente, que integrou aspectos significativos da sua sombra. E haverá outros em que se surpreenderá agindo a partir dos mesmos padrões inconscientes que acreditava ter superado. O importante é não desanimar. Como dizia Jung, conhecer-se a si mesmo é o começo de toda sabedoria. E esse conhecimento não é algo que se alcança de uma vez e para sempre, mas um processo contínuo de autodescobrimento e autoaceitação. Nesta jornada, a terapia pode ser uma aliada invaluável. Um bom terapeuta, especialmente um formado em psicologia analítica junguiana, pode ajudá-lo a identificar e trabalhar com sua sombra de maneira segura e efetiva. Mas também existem muitas ferramentas de autoconhecimento que você pode utilizar por conta própria. A meditação, o journaling, a criação artística, o trabalho com sonhos, entre outras. O fundamental é manter uma atitude de curiosidade compassiva para consigo mesmo. Não se trata de julgar-se duramente pelo que descobre em sua sombra, mas de aproximar-se desses aspectos com a mesma compreensão e paciência que mostraria a uma criança assustada ou confusa. Porque, em muitos sentidos, isso é o que sua sombra é. A parte de você que ficou presa no momento em que decidiu reprimi-la. Talvez você tivesse 5 anos quando aprendeu que expressar raiva não era seguro, ou 12 quando decidiu que sua sensibilidade era uma fraqueza. Essas partes de você permaneceram congeladas no tempo, esperando ser redescobertas e reintegradas. Jung acreditava firmemente que o objetivo último da vida humana é a individuação. O processo de tornar-se um indivíduo completo, integrado e autêntico. E esse processo passa necessariamente pelo encontro com a sombra. Não podemos ser completos se rejeitamos partes de nós mesmos. Não podemos ser autênticos se vivemos a partir de uma persona rígida que não dá espaço à totalidade da nossa humanidade. A individuação não significa perfeição. De fato, implica aceitar profundamente nossa imperfeição, nossa vulnerabilidade, nossa humanidade em todas as suas formas. Como dizia Jung, não me liberto pretendendo ser perfeito. Me liberto aceitando minha imperfeição. E aqui está o grande paradoxo. É precisamente ao aceitar nossa sombra, ao integrar esses aspectos que rejeitamos, que alcançamos uma forma mais elevada de ser. Não apesar da nossa escuridão, mas através dela. Não eliminando nossos aspectos problemáticos, mas transformando-os mediante a consciência e a aceitação.
Este processo de transformação é o que Jung chamava de alquimia psicológica, em referência aos antigos alquimistas que buscavam converter o chumbo em ouro. Em termos psicológicos, trata-se de transformar os aspectos mais densos e problemáticos da nossa psique, o chumbo, em sabedoria, compaixão e plenitude, o ouro. E assim como os alquimistas, este trabalho requer paciência, dedicação e fé no processo. Não há atalhos nem soluções rápidas. É um caminho de vida, um compromisso contínuo com seu próprio crescimento e autenticidade. Então, por onde começar? Se você chegou até aqui e sente o chamado para trabalhar com sua sombra, aqui estão algumas sugestões práticas. Primeiro, dedique tempo à introspecção. Pode ser através da meditação, da escrita reflexiva ou simplesmente de momentos de silêncio nos quais observa seus pensamentos e emoções sem julgá-los. A chave é criar um espaço interno no qual possa começar a distinguir entre sua persona, a máscara social, e os aspectos mais profundos do seu ser. Segundo, preste atenção às suas reações emocionais intensas. Quando algo ou alguém o irrita profundamente, pergunte-se: o que esta situação está me mostrando sobre mim mesmo? Não para culpar-se, mas para usar essas reações como portas de entrada ao seu inconsciente. Terceiro, trabalhe com seus sonhos. Mantenha um diário de sonhos junto à sua cama e anote o que recordar imediatamente ao despertar. Com o tempo, começará a identificar padrões e símbolos recorrentes que podem oferecer-lhe valiosas perspectivas sobre sua sombra. Quarto, busque expressões criativas para os aspectos reprimidos de si mesmo. A arte, a escrita, a dança, a música, qualquer forma de expressão que ressoe com você, pode ser um canal seguro para que sua sombra se manifeste e seja gradualmente integrada. E quinto, considere buscar apoio profissional. Um terapeuta capacitado pode proporcionar-lhe ferramentas e perspectivas que talvez não descobriria por conta própria, além de oferecer-lhe um espaço seguro para explorar aspectos difíceis da sua sombra. Lembre-se que este trabalho não é linear. Haverá avanços e retrocessos, momentos de clareza e períodos de confusão. O importante é manter o compromisso com seu próprio crescimento, com sua autenticidade, com a totalidade de quem você é. Porque, ao final, como dizia Jung, sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de si mesmo que construiu contra ele. E entre essas barreiras, talvez a mais significativa seja a rejeição da sua própria sombra. Ao integrar sua sombra, ao aceitar todas as partes de si mesmo, as luminosas e as sombrias, as admiráveis e as problemáticas, você se aproxima do que Jung chamava de si mesmo, a totalidade psíquica que transcende e ao mesmo tempo inclui todos os aspectos do seu ser. Este si mesmo é a fonte de uma sabedoria mais profunda que a do ego consciente. É o centro regulador da psique, o que o guia para a individuação, para a realização do seu potencial único e a expressão da sua autenticidade. Conectar-se com o si mesmo não significa abandonar o ego, mas colocá-lo a serviço de algo maior. Não se trata de dissolver sua identidade, mas de expandi-la para incluir tanto o consciente quanto o inconsciente, tanto o pessoal quanto o coletivo. E é nesta expansão onde encontramos uma forma mais plena e autêntica de ser. Já não estamos divididos contra nós mesmos. Já não gastamos energia reprimindo aspectos fundamentais da nossa humanidade. Em seu lugar, podemos dirigir essa energia para a criatividade, o amor, o serviço e a autorrealização. O trabalho com a sombra, embora desafiador, é profundamente libertador. Permite-lhe viver a partir da totalidade de quem você é, não a partir de uma versão reduzida e distorcida de si mesmo. Liberta-o da necessidade de projetar seus aspectos rejeitados nos outros, abrindo a porta para relacionamentos mais genuínos e satisfatórios. E talvez o mais importante, permite-lhe acessar recursos internos, criatividade, intuição, compaixão, força,
que haviam permanecido adormecidos sob o peso da repressão. Como disse Jung, só o que somos realmente tem o poder de nos curar. Não o que pretendemos ser, não o que outros esperam que sejamos, mas a totalidade autêntica do nosso ser, incluindo nossa sombra. Assim, convido você a empreender esta jornada de autodescobrimento e autoaceitação, a olhar além da superfície, a adentrar nas profundezas da sua psique, onde habita sua sombra. Não para ficar preso nela, mas para integrá-la e, no processo, descobrir uma forma mais plena e autêntica de ser. Porque quando finalmente você se atreve a enfrentar sua sombra, a abraçar todas as partes de si mesmo, algo extraordinário acontece. Você se torna quem realmente é. E essa é a maior obra de arte que pode criar nesta vida. Se esta mensagem ressoou em você, se sentiu que fala diretamente à sua experiência, convido-o a compartilhá-la com outros que possam se beneficiar. Às vezes, tudo o que precisamos para começar nossa própria jornada de autodescobrimento é saber que não estamos sozinhos, que outros percorreram o mesmo caminho antes de nós. E se você já começou a trabalhar com sua sombra, adoraria saber sobre sua experiência. Compartilhe nos comentários o que descobriu, quais desafios enfrentou, quais ferramentas lhe foram úteis. Sua história poderia ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais conteúdo sobre psicologia profunda, crescimento pessoal e a sabedoria atemporal de Carl Jung. Ative o sininho para receber notificações cada vez que publicarmos um novo vídeo. E lembre-se, a jornada para a totalidade começa com um simples mas corajoso ato: a decisão de enfrentar sua sombra. Não para combatê-la, mas para conhecê-la, aceitá-la e integrá-la como parte essencial de quem você é. Porque é só quando abraçamos nossa escuridão que nossa luz pode brilhar em toda a sua plenitude. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de autodescobrimento. Até o próximo vídeo.